Respondendo perguntas que ninguém perguntou. Ana, você joga RPG? Jogo sim. Você julga quem joga? Julgo. Julgo bastante. Meu esposo, ele mestra mesas, ele joga mesas, ele faz um monte de coisa de RPG. E eu fico ouvindo e fico, nossa, que homem chato, fica gritando pro nada. Aí depois corta pra eu jogando todo Zombicide, que é um RPG de mesa RPG de mesa não, é um jogo de tabuleiro de zumbi. Só que eu gosto de interpretar, eu gosto de fingir realmente que eu sou uma sobrevivente numa cidade que tá em ruínas e tal. E tá lá, eu tô fingindo que eu sou alguém e tô me divertindo muito com isso. Aí o meu noivo fica me olhando de uma forma, tipo, me julgando. E eu não gosto disso, eu gosto de fingir que eu não sou. Mas eu vou julgar outras pessoas que estão jogando. Dito isso, eu gosto e não gosto de RPG de mesa. Eu gosto porque eu gosto de brincar de faz de conta. Eu gosto de dar um motivo pra eu brincar de faz de conta. Eu gostava de quando eu era pequena e ficar fingindo que eu era um personagem que eu gostava, sei lá, no Inuyasha. Eu gostava muito do próprio Inuyasha. Então, quando a gente ia brincar na rua, eu falava, eu vou ser o Inuyasha. E, eu tô nha. Eu ficava brincando de ser ele. Só que isso era bem visto quando a gente era criança, né? Se eu for tentar fazer isso hoje em dia, as pessoas ou vão me chamar de otaka fedida, coisa que eu não sou. Deus me livre ser otaka fedida, mas eu não tenho nada contra também. Tenho até alguns amigos que são. Mas se eu falar, nossa, vamos brincar, eu quero ser o Inuyasha, não vai rolar, né? Somos adultos. Então eu preciso dar nomes bonitos pra isso, pra eu fingir que eu sou o Inuyasha. Então, vou caçar uma mesa de RPG de Inuyasha. E eu vou fazer uma build, vou procurar uma raça que seja metade cachorro, vou fazer toda a minha personalidade, toda a minha aparência baseada no Inuyasha pra eu brincar de fingir que eu sou ele. Tá. Eu gosto de RPG porque eu gosto de me sentir livre pra tentar fazer ações que eu não teria coragem de fazer na vida real. Que seria pegar um brinquedo de gato, colocar na boca, pra sentir o gosto dele, pra saber aonde que tá esse gato desaparecido. Eu falo isso porque a gente teve uma mesa presencial recentemente e o mestre colocou que o gato de uma fulana de tal tinha sumido. E eu fiz uma caçadora e ela é boa de fazer tracking com as coisas, né? Beleza. Só que eu vou falar o meu desabafo pessoal aqui com o mestre, que eu estava dando minha vida pra tentar achar esse gato. Eu tava fazendo de tudo e ele não tava me dando dica de nada, absolutamente nada. Aí eu pensei, poxa, acho que eu vou tentar pegar um brinquedo do gato e vou tentar, sei lá, sair farejando ele até achar ele. Eu peguei o brinquedo, eu tirei 20 no dado e nossa, vou fazer uma ceninha engraçadinha aqui porque agora eu vou descobrir onde esse gato tá. Provavelmente o mestre vai falar, o gato saiu por ali, você vai perceber isso, tal. Eu peguei o brinquedo, coloquei na boca e fiquei... É verdade. Tipo o Ace Ventura, a cena do Ace Ventura colocando as coisas na boca, pro mestre falar, realmente é um brinquedo de gato. Obrigada, mestre. Porra, se o senhor não falasse, aí eu não ia saber se era um brinquedo de gato, né? Mas... foi isso, não adiantou de nada. Aí teve uma menina lá na nossa mesa que ela tirou uma nota mais baixa que a minha no dado e ela descobriu pra onde o gato foi. Eu fiquei meio... eu acho que é um problema pessoal já, do mestre comigo. Mas assim, jogar, brincar de mesa de RPG tem essas pérolazinhas que não aconteceria na vida real de um ser humano normal, que sou eu, né, no caso. Sobre experiências de RPG, de mesa de RPG, a gente não sabe, realmente a gente não sabe o que tá acontecendo na mesa das pessoas, né? Como, por exemplo, uma vez chegou um cliente pra mim falando, eu quero que você desenhe uma bunny party pra minha mesa de RPG. Aí eu fiquei, bacana. E eu já tinha feito alguns desenhos pra essa pessoa, tipo, o cliente, ele joga com uma dragonesa. E ele já me fez pedidos pra desenhar suas dragonesas maravilhosas, né? E eu pensava que, nossa, elas são muito bonitas, elas são bem imponentes e tal. Nossa, que mesa séria ele deve estar tendo, né? Aí ele me vem, a gente tá numa... a gente tá numa taverna e a gente tá fazendo o bico de Bunny Girl. Eu, o quê? Como assim? Ele, é isso, a gente tá numa taverna e a gente tá fazendo o bico de Bunny Girl só pra passar um tempo. É tipo como se fosse um episódio de praia. Mas vai ser o episódio de coelhinhas. Eu, tá, então... bora lá, né? É isso que a gente vai ter pra hoje. Aí ele me mandou, né, os personagens dele de tudinho. Cada um ia ter que estar usando uma roupa de Bunny Girl. Definitivamente a gente não sabe o que se tá passando na mesa das outras pessoas, né?
E tá aí o desenho, o editor vai estar mostrando. Eu gostei de ter feito esse desenho, eu achei muito legal. Eu gosto. O que eu mais gostei de ter feito foi a menina Slime. Achei ela bonitinha. A corzinha dela ficou mó bonitinha. E eu não sou uma pessoa que trabalha fundos e eu fiquei muito orgulhosa de fazer esse fundo. Gostei. Fiz até um sofazinho ali, bacana. Acabo recebendo o pedido de comissão pra personagem de RPG. E eu gosto de receber. Quando eu tô fazendo, eu fico um pouco irritada porque é aquela coisa de que eu fico muito nervosa de, assim, a pessoa tá me entregando, tá me confiando um personagem dela e ela não espera o mínimo do que o perfeito pra entregar pra ela. E isso me deixa um pouco estressada, porque eu fico me julgando muito, eu fico com insegurança. Eu fico com insegurança de fazer, porque eu fico preocupada pra saber se a pessoa vai gostar. É tipo tu pegar um filho teu, levar pro cabeleireiro, levar pro salão, pedir pra cortar o cabelo e o corte de cabelo pode sair muito ruim e pode sair muito bom. E eu me sinto no lugar da dona do salão. Eu ia me arriscar a falar cabeleireiro, mas eu não consigo falar cabeleireiro. Eu falo cabeleireiro. Eu tento enrolar o máximo da palavra cabeleireiro pra ninguém saber que eu tô falando errado. Eu fico insegura de fazer porque eu acredito que seja uma responsabilidade muito grande estar sendo passada pra mim, porque tudo que chega pra mim, né? Depende muito de cliente pra cliente. Uns chegam com um briefing completo, falando de como é a mesa, como é a personalidade do personagem, falando da lore do personagem, falando cada detalhe da roupa, colocando as referências visuais pra me poder fazer, né? Tipo, fazer a minha interpretação. E tem outros que chegam, ele é um cara do deserto. Faz aí, é tua. Esses eu não vou mentir, são um pouco mais fáceis pra mim, porque vai na minha cabeça. Se a pessoa só me deu esse mínimo detalhe, então é porque ela quer que eu batize a aparência do seu personagem. Ok. Não vou mentir, quando vem com o briefing muito grande, dá só aquele meme do Leon sentando na cadeira falando passou de 4 linhas, eu não leio. Dá um pouco de preguiça, mas eu tenho que ler tudo aquilo, né? Eu abri meu segredo. O meu briefing perfeito é receber uma lista de tarefas e várias imagens anexadas com um tracinho riscando eu quero esse item, só que com essa cor. Vou mostrar aqui pra vocês alguns desenhos que eu fiz pra alguns clientes, né? São os que eu tenho no meu coraçãozinho e os que eu consegui achar, porque eu perdi meu HD. Assim, quando o cliente ele chega pra mim, ele pergunta: do que você precisa? Eu falo tudo que você acha que é necessário. Mas me ajuda muito a você descrever como que é a personalidade dele, como que ele agiria em tal situação que você quer que eu desenhe ele. Eu gosto de dar imponência quando o personagem precisa de imponência pra fazer as poses dele. Como é que é aquela coisa de farmar aura? Se o personagem tá tipo, eu quero fazer uma pose stand do personagem só com a mão na cinturinha, mas ele tem a personalidade forte, ele é diferente dos outros personagens, ele se sobressai. Então vamos mudar essa pose só na mão na cinturinha, vamos fazer uma pose dele mais dinâmico, olhando pro horizonte, falando que, olha, eu tenho tal escudo, tal arma e eu não tenho medo de usar, porém eu estou só a paisana por enquanto. Tipo como se fosse uma apresentação de um personagem, né? Esse desenho que eu tô fazendo, o intuito dele era ser um bardo roqueiro, caótico, bom. E o que mais? Eu tomei a liberdade artística de desenhar ele meio gostosão. Eu tinha feito a primeira versão com base no que o cliente tinha pedido. Ele queria um roqueiro que tivesse as características do Ed do Stranger Things, mescladas com o Ed de Brutal Legends. Os dois têm o mesmo nome. Eu achei isso engraçado. Pode ter sido proposital? Não sei. Tinha feito a primeira versão. Ele ficou ok, ficou do jeito que o cliente queria. Mas eu perguntei, posso dar a minha sugestão pra fazer o seu personagem? Ele pode, não tem problema nenhum. Aí eu comecei a fazer uma outra versão desse personagem. A única coisa que ele pediu pra que permanecesse fosse a pose de referência aos discos de vinil antigos de metal. Então eu tinha essas 3 referências. O Ed Manson, o Ed de Brutal Legends e o Van Halen. Esse último personagem do Van Halen. O último personagem, o Van Halen.
Ele tinha me mandado como referência e ele falou que ele gostava muito desse personagem específico que passava dentro do desenho de Dexter, ou ele era um desenho paralelo a Dexter. Funcionava tipo como se fosse Bob Esponja / Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Então, assim, é loiro, tem um físico mó legal, mó bacana e tá usando cropped. Nossa, eu me amarro em homem que usa cropped. Eu acho que isso é o cúmulo da personalidade forte que um homem pode ter. Então eu comecei a trabalhar com essas 3 referências. Fiz ele com a posição de rock dele. E como, assim, ele não me deu muito de como que ia funcionar os poderes do bardo. Então eu comecei a pensar assim com a minha cabeça. Vamos fingir que cada poder dele vai se basear com a paleta que ele tá usando pra tocar. Então eu coloquei aquela parte do colete dele com várias paletas diferentes. O meu primeiro intuito era colocar todas elas coloridas como se elas fossem elementais. Mas eu acho que isso não ia combinar com o personagem meio metaleiro usando cropped, né? Então eu fiz com os tons que tem da roupa dele, né? Como se fosse cinza, branco, preto, nesses tons quase monocromáticos aí. O vermelho pra dar destaque, porque ele é tão roqueiro, ele é sanguinário, ele é isso, ele é aquilo. Esse tipo de coisa. Com a linguinha dele pra fora. E ele tá usando uma calcinha. Eu pedi permissão do cliente. O cliente, tá bom, pode colocar a calcinha nele. Aí ele usa uma calcinha fio dental. Fiz o fundo como se fosse o núcleo de uma tempestade na qual ele tá dentro e os poderes saindo do olho. E é isto. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau.